É um dos monumentos mais icônicos da França. Repousa no final da Champs-Élysées, em cima a bandeira da França. Na sua base, o túmulo do soldado desconhecido. Mas quem mandou construir esse monumento em 1806 foi Napoleão Bonaparte. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o homem Napoleão Bonaparte e a sua construção como pessoa, como ele se tornou líder da França. Vamos começar analisando uma imagem. Com vocês. Este é um quadro que está no Museu dos Invalides, se não me engano, é um quadro de Louis David, que está no Museu dos Invalides e mostra Napoleão sentado num trono. Não só Napoleão sentado num trono, Napoleão sentado num trono com vestes vermelhas e douradas, que são as cores da realeza, Napoleão com um manto de arminhos, que é uma coisa bem típica dos grandes imperadores do Sacro Império Romano Germânico, com uma coroa de louros, como um César, com setas, né, com símbolos reais. Então a gente olha este homem e a gente pensa, ele é um rei, ele é um imperador. Mas não foi assim que essa história começou. Napoleão nasceu na Córcega, um ano depois da Córcega se tornar uma ilha francesa, porque ela era uma ilha da posse do Império de Gênova, do reino, de Gênova. Vinha de uma família italiana, proveniente da Ligúria. Ele era um caucasiano, portanto. De uma família nobre, né? Era um dos 8 filhos dessa família. E assim que a ilha se tornou francesa, o pai se aliou à aristocracia, à monarquia francesa e se mudou para a França. Napoleão foi educado em escolas religiosas, era uma criança rebelde, era um filho muito inquieto, então o pai achou por bem educá-lo em escolas religiosas e logo influenciá-lo para ir para o exército. Ele foi aprender francês em Autun, uma cidade próxima a Paris, numa escola religiosa, porque ele teve uma vida inteira muita dificuldade em falar francês. Ele falou francês com sotaque corso, né, com sotaque italiano, um dialeto local, durante muito, muito tempo. E ele sempre foi incapaz de soletrar em francês. Para vocês verem que é uma coisa bem impressionante, já que ele é o símbolo da nacionalidade francesa. Eu acho que depois da Joana d'Arc, ele, né, é o símbolo da nacionalidade francesa. Napoleão, aos 16 anos, já tinha patente militar, já tinha cargo militar. E assim que a Revolução estourou, apesar do Napoleão ser um defensor da monarquia, ele é um militar muito ligado às ideias dos jacobinos, que eram radicalmente contra a monarquia. Quando iniciou a Convenção Nacional, ele se mostra um cara muito ligado aos jacobinos, ainda mais, né, aquelas ideias de Estado forte, distribuindo tudo para todo mundo, de igualdade, de escolas leigas, tudo isso que depois no governo dele ele vai defender bastante assim. Fez muitas campanhas militares de sucesso e muito diferentes para a época. Por exemplo, como vocês sabem, a Inglaterra era a grande pedra no sapato da França. Napoleão ele lidera uma campanha para tentar enfraquecer o comércio inglês, que é a campanha do Egito, e nessa campanha do Egito ele leva um séquito de cientistas com ele. E são esses cientistas, esses historiadores, esses filósofos, esses biólogos que trouxeram para o continente europeu muitas das relíquias do Egito que hoje se encontram no Louvre, algumas no Museu Britânico, porque muitos ingleses fizeram isso também. O Napoleão é o responsável pelo achado mais importante para os historiadores e para a história do Egito, que é a Pedra de Roseta, e foi um francês que traduziu a Pedra de Roseta, Champollion. Algumas pessoas botam a culpa no Napoleão e nas tropas dele da Esfinge não ter nariz, mas isso é
lenda urbana, a esfinge não tem nariz porque a pedra se desgastou, né, pelos milhares de anos. Era uma parte mais fina da escultura, obviamente o vento do deserto e as intempéries climáticas acabaram desgastando o nariz da esfinge, provavelmente até que ele se quebrasse. Mas muita gente diz que foi uma bola de canhão do Napoleão. A igreja considera esse cara um anticristo, porque ele foi um grande combatente dos tribunais eclesiásticos e um grande combatente da igreja dominando a educação e o governo. Então, durante muito tempo, ele é uma das bestas do Apocalipse, segundo a Igreja Católica. Foi, sem dúvida, um tirano, foi, sem dúvida, um cara com noções de império muito fortes. Eu acho que essa fotografia no Invalide fala muito dele, mas foi também um cara muito ligado à razão científica. Ele defendeu as reformas econômicas, as escolas leigas. Dizem que ele inventou a metralhadora, né? Já contei isso para vocês, que ele, não a metralhadora em si, mas a ideia do tiro em sequência, que é uma estratégia militar muito importante, já que na época as metralhadoras elas eram bazucas, né? Carregadas de pólvora. Então ele botava os exércitos em linha, como os exércitos romanos. Ele era um grande estudioso do Império Romano. Olha a coroa de louros na cabeça dele, né? Um admirador do Império Romano. Então ele estudava muito as estratégias militares do Império Romano e aquela formação de linha, né, que os imperadores romanos faziam. Ele também, então, colocava o exército em linha, abastecia todas as bazucas. Quando o primeiro atirava, se abaixava para carregar novamente a bazuca, o segundo atirava e se abaixava, o terceiro atirava, e isso dava uma sequência de tá, 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 tá. Então essa ideia de metralhadora, que dizem, porque se a gente analisar, durante toda a Revolução Francesa, a França foi combatida por todas as monarquias em torno, e o Napoleão e seus exércitos conseguiram segurar isso durante todo o tempo, apesar de todo o enfraquecimento do Estado francês. Sobre a vida pessoal dele, casou 2 vezes, uma vez com Josefina, uma viúva que já tinha 2 filhos. Assim que ele se tornou importante para o exército francês, ele quis se divorciar da Josefina, que foi uma dor muito grande tanto para ele quanto para ela. Alguns biógrafos contam que eles se amavam demais, mas que ele queria ter uma descendência, então ele divorcia dela, coloca ela num palácio no Vale do Loire, né, num castelo, onde ela foi sustentada até a morte, com tudo de bom que uma rainha pode ter. Casou novamente, né, teve um filho que não sobreviveu a ele, morreu em Langwood House, na ilha de Santa Helena, que é uma ilha entre a África e a América, uma ilha inglesa, mas ele está sepultado hoje no Museu do Invalides, na França, que é um museu do exército francês, mantido pelo exército, que atende os degradados de guerra, assim, as pessoas que que estão doentes por ter participado de guerras pela França, né? Ainda funciona o hospital, é bem interessante. Quando a gente visita o museu, tu entra no centro do museu e as laterais todas são os hospitais, com bastante soldadinho machucado ali, velhinhos, a maioria deles, né? E é um museu de armas. Quem quiser visitar, vale a pena, quem gosta de armas, né? Mas tem muita coisa interessante. Esse quadro está lá no Invalide. E ele é um museu que fala muito do Napoleão, da maneira de vida. Neste museu tem o cavalo do Napoleão, responde a pergunta que cor é o cavalo branco do Napoleão, né? Tá lá esse cavalo empalhado. Tem um cinema nesse museu também que fala algumas coisas sobre o Charles de Gaulle, já que é um museu do exército, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Vale a pena assistir o filmezinho de 40 minutos sobre o Charles de Gaulle e visitar o túmulo do Napoleão. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado esse videozinho de curiosidades sobre Napoleão Bonaparte, visitado um pouquinho de Paris e de todas as belezas da França que Napoleão ajudou a construir e semear. E não foi só isso, né, gente? A gente tem muito a dizer sobre este homem tão icônico que é Napoleão Bonaparte.